Estamos aqui agora para poder contar a parte do momento que decidimos então começar a tentar engravidar. Que momento foi esse? Bom, na verdade, Deus já vinha falando comigo desde o ano passado sobre isso. E dentro do meu coração eu tomei uma decisão. Eu decidi orar, ao invés de querer colocar as minhas mãos e fazer do meu jeito, no sentido de repente ficar insistindo com você, né? Eu decidi começar a orar por isso. Eu já orava, mas começar a orar agora para que Deus falasse diretamente com você, né? Para que essa decisão viesse de você, como sacerdote do nosso lar, né? Então, foi o que eu fiz. E, num determinado momento, o que você falou para mim? Estando já aqui nessa cidade, você falou o que para mim? Falei que era a hora da gente começar a tentar. Logo um pouco depois dessa conversa com esse casal de amigos, Sim. né? E de tantas outras coisas que a gente não estávamos Sim. vivendo aqui, observando as famílias, né? Outros casais que já tinham filhos, mesmo sendo casais jovens. E nós decidimos então, ou melhor, você decidiu que era tempo de nós começarmos a tentar. E não que ainda não houvessem, né, os medos e, Isso. né, o pensamento de não estar preparado, o pensamento de será que eu vou suprir, né, será que eu vou dar conta, mas a gente resolveu seguir adiante mesmo assim. Confiando no Senhor e no projeto em essência que Ele tem, que é a família, né? Então, decidimos, tomamos essa postura e essa posição. E no final do ano passado, nós começamos a tentar engravidar, né? Sim. E no começo desse ano, o que aconteceu? Engravidamos. Você descobriu? Eu te contei? Eu meio que descobri, né? Assim, eu não descobri porque eu não tinha como ter certeza, mas eu já estava desconfiando, né? Vi alguns sinais, algumas coisas, eu falei, acho que você tá grávida. Gente, a verdade foi que eu só fiz o teste de gravidez porque ele falou comigo, olha, você tá grávida. E foi tão interessante porque eu fiz o teste de gravidez, né? Eu ia atender um paciente e um pouco antes, né? Um tempo antes assim do atendimento, eu fiz o teste de gravidez e acabei não olhando, sabe? Coloquei na gaveta, assim, o teste, fechei, né? Coloquei na gaveta e aí depois um tempo depois, né? Ali dos atendimentos, eu fui olhar e eu falei, poxa, deu negativo. Porque pelo que eu vi na internet, isso aqui significa negativo. Só que esse teste era diferente. E aí, daqui a pouco eu estava atendendo uma paciente e o Espírito Santo falou assim comigo, filha, deu positivo. E eu falei, positivo? E eu atendendo a paciente, né, parando para me concentrar ali no atendimento. E quando terminou o atendimento, eu fui olhar o teste, pesquisar exatamente sobre aquele teste. Eu falei, meu Deus, deu positivo. E aí eu fui comprar, né, uma roupinha, eu fui comprar para poder contar para ele. Só que na hora que eu fui contar, ele já começou dizendo, olha, eu já sei que você tá grávida. Eu já sei que aqui dentro tem uma roupinha de bebê. Eu já sei. Bom, mas contei para ele. Ou ele descobriu. Eu contei para ela. Ele contou para mim. Na verdade, ele é muito atento, né? Realmente, ele é um homem que ele tem isso como característica, ele é muito atento. E descobrimos, foi uma alegria, Sim. Né? Eu tava passando bem mal, bem enjoada, né? Isso não era muito uma alegria, não. Enfim, os sintomas, né, gestacionais. Começamos a fazer o pré-natal, né? Fomos fazer os seus exames, os meus exames, demos início ao pré-natal. Fizemos a primeira ultra, deliciosa, né? Que ela ouviu o coração do bebê, né? Uma alegria, nós estávamos com quase 7 semanas, né? Estava com 6 semanas ali. E o que aconteceu nessa outra? Você quer contar ou quer que eu conte? Na outra mostrou
que o batimento, né, do Cardíaco do bebê bebê. não estava tão elevado, né? Assim, não estava Na normal, média. Uhum. E ela disse que poderia ser algo do exame, né? Algo que deu errado ali, poderia... Poderia ser, porque ainda, né? O bebê era bem Sim, pequenininho. ainda estava se desenvolvendo, Isso. né? Então ela falou para repetir depois de uma semana, eu acho, né? Depois de 10 10 dias, ela pediu para repetir o exame. E aí a gente poder ver mesmo, né? Como que o bebê estava, né? Então ficamos nesse tempo. Eu acho que tem um ponto assim que é importante nós ressaltarmos aqui, que após a concepção, né, a vida, nós cremos nisso. A palavra fala isso pra gente, né? Então, houve um encontro ali do espermatozoide, né? Fecundou um óvulo, ali, a vida. A partir do momento da concepção, a vida. Então, ali já é um bebê. Ele está se desenvolvendo, né? Mas ele já é um bebê. Sim. Já é um ser humano, já é um indivíduo que está ali dentro. E esse tempo de espera foi um tempo difícil, um tempo bem desafiador. Nós ficamos esperando, né? Tivemos alguns problemas com conseguir marcar esse exame, enfim. Mas Deus concedeu graça. A nossa família ainda não sabia que estávamos grávidos. Eles ainda não sabiam, nós ainda não tínhamos contado. Só quem sabia era um casal de amigos nossos daqui, né? 2 casais de amigos nossos daqui, que nos acompanharam também, né, nessa questão, nessa tensão de vamos fazer a próxima ultra, vamos ver como que tá, né, o desenvolvimento ali do bebê, né, do feto. Durante esse tempo, tem uma palavra que Deus já estava falando comigo há alguns anos, né? Por isso que eu digo assim, sempre fique atento ao que Deus está sinalizando com você, falando com você. Às vezes, naquele momento, pode não trazer para você, assim, uma percepção clara, você pode não ter essa clareza do que do propósito que aquela palavra tem, mas guarda na sua aljava, sabe? Coloca aí, porque vai ser importante para o momento oportuno. E Deus vinha falando muito comigo há alguns anos, em cima daquela palavra, né, que é quando Maria é visitada ali pelo anjo e ele fala que ela ficaria grávida, né, do Messias. E ela, no final dessa visitação, ela diz, né, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, ou conforme a tua vontade em outras versões. E Deus vinha falando muito isso comigo, eu vim orando em cima disso. Deus, eu sou sua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra, né? O que precisarmos passar, eu estou disposta a passar. O que precisar viver no sentido de processo de amadurecimento, de vivências que vão glorificar o teu nome. E quando eu recebi essa notícia, nesse momento do exame, essa palavra, ela veio muito forte no meu coração, né? Então veio assim, Pai, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, né, conosco, conforme a sua palavra. Então aquilo que você tem escrito para a nossa vida e para esse bebê, é isso que vai acontecer. Então a nossa confiança está no Senhor. Ainda que estejamos nesse momento sentindo dor, sentindo tristeza, preocupação, né, por não saber como as coisas serão, mas que aconteça conosco conforme a tua palavra, sabe? Conforme a tua palavra. E é claro, gente, às vezes eu ouço algumas pessoas falarem assim, Maria, mas eu passei por uma situação tão difícil, eu fiquei triste, eu fiquei ansioso, e isso então é ausência de fé? Não, isso não é ausência de fé. Né? Não é ausência de fé. Isso são as dores que nós vivemos nesse mundo após a queda. São as dores trazidas e ocasionadas, sim, pelo pecado, né? Por essa separação integral que nós tínhamos de convivência, vivência e relacionamento com Deus, mas que foi restaurada em Cristo. O que acontece é que nós vivemos atualmente nesse tempo do já, mas ainda não. Ou seja, Cristo já nos resgatou, mas ainda não vivemos a plenitude disso. Entende? Então nós temos sim as dores ocasionadas aqui, né, por conta do pecado. Nós temos sim momentos de ansiedade, de medo, mas isso não é ausência de fé. Né? Uma pessoa que está triste porque ela não sabe como vai se proceder a gestação dela, ela tem momentos ali de ansiedade.
Isso não é pecado. Isso é algo natural. Por quê? Porque nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos criados, né, para esses momentos de enfermidade. Não fomos criados para isso. Isso tudo é fruto da queda. Então, vivemos esse tempo de preocupação, né, de ansiedade. Para mim, foi de uma forma, né? Eu ficava com aquela sensação assim, meu Deus, né? Como será que tá a gestação, né? O bebê dentro de mim, como será que tá? E tendo que aguardar o prazo para fazer o exame. Mas como foi para você, como pai, né? E como marido? Claro, né? Existia essa possibilidade, né, de algo estar errado, de algo não sair como a gente esperava, como a gente desejava, né? Óbvio que era o bebê se desenvolver, mas eu busquei de alguma forma assim não ficar preso nisso, não ficar preso no pensamento de que vai dar errado. Eu busquei realmente acreditar que estava tudo bem. Não, realmente ele está se desenvolvendo e na próxima outra vai mostrar que está tudo bem e, né, tanto é que eu me envolvi ali, né? Eu falava com ele todo dia, porque realmente Orava por ele. orava, porque eu acreditava de fato que vai ficar tudo bem. É só um. Botava a mão na barriga e falava, filho, tá tudo bem, Sim. vai ficar tudo bem, né? Exato. E teve um culto, né, que eu fui, e nesse culto Deus falou comigo de uma maneira muito clara, assim. Deus falou assim, né, na hora do louvor comigo, Salmo 139, Salmo 139. E eu peguei ele e sentei, né, para poder ler o Salmo 139, é um salmo que eu gosto muito. E Deus fez eu ater os meus olhos naquela parte que fala, né, que todos os nossos dias estão contados no livro do Senhor. E eu lembro que Deus falou assim comigo, filha, todos os dias do seu filho, né, do filho de vocês, estão contados no meu livro. Então Deus foi confirmando a soberania dele. E nosso coração descansou na soberania dele. Mas, volto a dizer, isso não significa que nós não ficamos ali em momento nenhum, assim, preocupado ou com algum medo no nosso coração, sabe? Então, no próximo vídeo, vamos falar então do que aconteceu no exame. Sim. No próximo vídeo nós vamos falar então do que aconteceu nesse exame, nessa segunda ultra que nós fomos direcionados a fazer.